Na falta de Bolsonaro, Lira e Pacheco se reúnem com empresários e tomam a frente de combate à pandemia. Eles estiveram com representantes de Einstein, sírio-libanês, além do Abílio Diniz e outros nesta segunda. Presidente da Câmara, Arthur Lira, PP Alagoas, e o do Congresso, Rodrigo Pacheco, do DEM Minas Gerais, reuniram-se com figuras de referência do empresariado e dos hospitais privados nesta segunda-feira 22 e deram passo importante para assumir as rédeas do combate à pandemia da Covid-19, no vácuo deixando pela gestão Jair Bolsonaro. Ao longo do último ano, o governo federal dificultou a compra de vacinas, recomendou remédios sem eficácia e disseminou mensagens anticientíficas que prejudicaram as campanhas públicas em defesa do distanciamento social. Nos encontros políticos, tentaram mostrar alinhamento a Bolsonaro na tentativa de evitar passar a mensagem de que estavam desautorizando o presidente. Nesta segunda 22, as reuniões de Lira e Pacheco contaram com as presenças de representantes dos hospitais Alberto Einstein, sírio-libanês, das redes Amil e DASA, além dos empresários Abílio Diniz, Washington Sinel Gócio e de Luiz Carlos Trabuco, presidente do Conselho de Administração do Bradesco, entre várias outras lideranças de diferentes setores. Os parlamentares levaram o deputado Dr. Luizinho, do BP Rio de Janeiro, nome inventado por parte do Centrão para substituir Eduardo Pazuello Saúde. Ele é presidente da Comissão de Seguridade Social e Família, cargo que serviu de justificativa oficial para sua presença. Bolsonaro escolheu Marcelo Queiroga para a pasta. Nenhum dos dois ministros ou futuro ministro participou dos encontros de Lira e Pacheco. Os participantes relataram o encontro como uma troca de ideias, na qual o setor privado propôs caminhos e mostrou de que maneira pode tentar ajudar a diminuir o número de mortes da pandemia de agora em diante. Um dos participantes descreveu ao painel o alívio de falar com figuras que têm potencial de encaminhar uma campanha unificada de combate à Covid-19, sem mensagens dúbias. Na reunião com os representantes dos hospitais, os parlamentares ouviram que o mês de abril ainda deverá ser trágico e que eles querem ajudar a fazer com que o número de mortes seja o menor possível. Eles relataram problemas de 3 frentes: falta de sedativo, escassez de leitos e possível desabastecimento generalizado de oxigênio. Diante disso, pediram ajuda nos trâmites de importação de insumos ou discutiram a possibilidade de que o SUS contrate leitos na rede privada. Eles devem apresentar ao deputado Dr. Luizinho, ainda nesta terça 23, uma carta com proposta para direcionar o combate à pandemia e com sugestão de formas por meio das quais a iniciativa privada poderia colaborar com a Folha Expresso. Moro, suspeito, julgou Lula com parcialidade de CTF. Carmen Lúcia muda o voto e garante julgamento justo ao ex-presidente Lula. Para cá virou 3-2. A ministra Carmen Lúcia, do CTF, mudou seu voto.
nesta terça-feira 23, e definiu pela parcialidade do então juiz Sérgio Moro na condução do processo da Lava Jato, que levou à condenação do ex-presidente Lula, PT, por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, no caso do triplex do Guarujá, São Paulo. Com o voto da magistrada, a segunda turma do STF, Supremo Tribunal Federal, decidiu anular a ação do triplex e julgar procedente habeas corpus, em que a defesa do petista pedia a declaração da suspeição de Moro neste caso. Os ministros Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski foram os outros dois integrantes do colegiado a votar contra o ex-juiz da Lava Jato. Os votos derrotados foram os de Cássio Nunes Marques e Edson Fachin, relator do caso. A análise do tema começou no final de 2018, com os votos a favor de Moro, dos ministros Edson Fachin e Carmen Lúcia. Na ocasião, Gilmar pediu vista mais tempo para analisar o caso e suspendeu o julgamento. Em 8 de março passado, porém, em um outro caso, Fachin deu uma decisão individual para anular todas as condenações contra Lula, incluindo o do sítio de Atibaia, que já tinha sido analisada em segunda instância e também tornava o petista inelegível. Fachin devolveu os direitos políticos do ex-presidente, mas afirmou que isso levava à perda de objeto de habeas corpus sobre a suspensão de Moro. Diante disso, no dia seguinte, Gilmar levou o tema para análise da segunda turma e os 4 ministros divergiram que Fachin e se posicionaram a favor do prosseguimento do julgamento sobre Moro. Naquele dia, porém, Cássio Nunes Marques pediu vista do processo sob o argumento de que chegou há pouco tempo no tribunal, precisava estudar melhor o processo. Ele liberou o caso nesta terça-feira e Gilmar levou a conclusão da análise do habeas corpus para o mesmo dia. Em seu voto, Cássio se posicionou contra o pedido de Lula. Já Carmen mudou seu voto de 2018 e determinou a derrota de Moro e sua consequente suspensão. Agora, um temor entre defensores da Operação Lava Jato que a decisão abra caminho para anulação de diversos outros processos da Força Tarefa. Isso porque advogados de investigados já se prepararam para apresentar pedidos similares ao do petista para que seja declarada a parcialidade de Moro, também em outros processos. Com os resultados em favor de Lula, o ex-presidente já tem garantida a anulação do caso do triplex, que o impediu de participar das eleições de 2018. Para garantir sua elegibilidade em 2022, porém, o petista ainda depende do julgamento do plenário do STF, que discutirá a decisão de Fachin em favor do petista. Caso a maioria da corte referende à decisão, ele terá os direitos políticos de voto e poderá disputar o pleito de 2022, o que neste momento já está valendo pela decisão individual de Fachin. Se o resultado do plenário for no sentido oposto, porém ainda permanecerá a condenação em 2 instâncias, no caso do sítio de Atibaia, e ele seguirá inelegível. Assim, Lula dependerá de uma nova declaração de suspensão de Moro, que não foi responsável por condená-lo em primeira instância, mas que atuou no início do processo. No habeas corpus ao Supremo,
A defesa do ex-presidente apontou diversos fatos que comprovariam a parcialidade de Moro, como o deferimento da condução coercitiva em março de 2016, sem prévia intimação para oitiva, autorização para intercepção telefônica do ex-presidente, familiares e advogados antes de adotadas outras medidas investigativas, a divulgação de grampos e a atuação durante o plantão do juiz federal Rogério Flaveto para que Lula não fosse solto. Depois, a defesa ainda acrescentou um argumento de que a posse de Moro como ministro da Justiça de Jair Bolsonaro seria outro indício de que o ex-magistrado teria atuado de maneira parcial. A defesa também juntou aos autos em 2019 diálogos obtidos pelo site The Intercept Brasil, publicados por outros veículos de imprensa, como a Folha, entre integrantes da Lava Jato, que indicam uma relação próxima de Moro. O Ministério Público Federal, responsável pela acusação. Logo após a divulgação das mensagens, a defesa anexou as reportagens que tratavam do assunto para reforçar seus argumentos de que o ex-juiz não agiu com equidistância na Lava Jato. Paralelamente, em outro procedimento, análise no Supremo sobre uma ação penal ainda em tramitação no Paraná conseguiu ordem do ministro Ricardo Lewandowski para ter acesso ao conteúdo hackeado de celulares de autoridades na operação. A determinação foi efetivamente cumprida em janeiro e recebeu o aval de outros ministros da Corte em sessão da segunda turma do tribunal no início deste mês. A defesa do ex-presidente, porém, diz que não precisa juntar mais elementos nesse pedido de habeas corpus para provar a parcialidade do ex-magistrado da Folha Expresso. CTF rejeita a ação de Bolsonaro para derrubar decretos de governadores sob medidas de isolamento. Ministro do CTF, Marco Aurélio Mello, negou, nesta terça-feira 23, a ação de Bolsonaro para derrubar os decretos dos governadores do Distrito Federal, Bahia e Rio Grande do Sul, sobre medidas de isolamento para conter a disseminação da Covid-19. Com a decisão do CTF, fica mantido a determinação nos estados que estabelece o toque de recolher e proíbe o funcionamento de atividades consideradas não essenciais. O presidente Jair Bolsonaro apresentou na última sexta-feira 19 uma ação para derrubar a decisão dos governadores do Rio Grande do Sul, Bahia e Distrito Federal para conter a Covid-19, argumentando que os decretos seriam inconstitucionais. De acordo com ele, as medidas só poderiam ser tomadas a partir de leis elaboradas por legislativos locais, ao invés de decretos de governadores. O ministro Marco Aurélio, por sua vez, afirmou que não cabe ao presidente acionar diretamente o CTF, considerando que Bolsonaro assinou a ação sozinho, sem representante da Advocacia Geral da União. O chefe do Executivo personifica a União, atribuindo seu advogado-geral à representação judicial a prática de atos em juiz. Considerado o erro grosseiro, não cabe o saneamento processual. De acordo com o ministro, e o governo federal, estados e municípios têm competência para adotar medidas para o enfrentamento da pandemia. Ele destacou que uma visão totalitária e imprópria é uma democracia. Ante os ares democráticos vivenciados
impróprio a todos os títulos e a visão totalitária. Ao presidente da República cabe a liderança maior e coordenação de esforços visando o bem-estar dos brasileiros, afirmou Marco Aurélio com a agência Sputnik Brasil. Eike Batista é condenado pela CVM ao pagamento de multa de 150 mil. Colegiado acusou o empresário por ter votado em situação de conflito de interesse em reunião do Conselho de Administração da MMX, Mineração Metálico, que presidia à época. O colegiado da Comissão de Valores Mobiliários da CVM considerou o culpado Eike Furquim Batista durante a sessão de julgamento realizada hoje, 23, a multa aplicada ao empresário será de 150 mil por ter votado em situação de conflito de interesses em reunião do Conselho de Administração da MMX, Mineração Metálicos, que presidia à época. O processo administrativo sancionado foi instaurado pela Superintendência de Relações com Empresas da CEP em 2018 para apurar a responsabilidade de Eike Batista na qualidade de presidente do Conselho de Administração e acionista controlador da MMX Mineração Metálicos, em recuperação judicial à época dos fatos por ter votado em alegada situação de conflito de interesses em deliberação do Conselho de Administração da companhia, que aprovou o distrato de contrato de fornecimento de energia elétrica celebrado com a MPX Energia S.A., hoje Enava S.A., companhia de qual também era acionista, vinculado a acordo de acionista para compartilhamento de controle de acordo com a CVM. Eike Batista infringiu o artigo 156, capítulo da Lei 6.404/76, conhecida como Lei das Sociedades por Ações. A diretoria relatora Flávia Perligeiro votou pela condenação de Eike. A multa é de 150 mil pela acusação formulada e teve o voto acompanhado pelo presidente da CVM, Marcelo Barbosa. O diretor da autarquia, vinculado ao Ministério da Economia, Alexandre Costa Rangel, votou pela absolvição do acusado por entender que o artigo 156 da Lei 6.404/76 deve ser interpretado de acordo com a tese de conflito material passível de verificação apenas a posteriori. O artigo 156 da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976, veda ao administrador intervir em qualquer operação social em que tiver interesse conflitante com o da companhia, bem como na deliberação que a respeito tomarem os demais administradores, cumprindo-lhe cientificá-los do seu impedimento e fazer consignar em ata de reunião de conselho de administração ou da diretoria a natureza e a extensão do seu interesse. Condenação. No dia 12 de fevereiro deste ano, Eike Batista foi condenado pela Terceira Vara Criminal Federal do Rio de Janeiro e pena que 11 anos e 8 meses de prisão por crime contra o mercado de capitais, além do pagamento de multa de 871 milhões pelos crimes de uso de informação privilegiada. A manipulação de mercado é a terceira condenação de Eike Batista pela Terceira Vara Criminal para crimes contra o mercado de capitais, e a soma das penas alcançada é 28 anos
de prisão. Ele foi condenado também a mais de 30 anos de cadeia pelo juiz Marcelo Bretas, da 7ª Vara Federal Criminal em Operação Desdobramento da Lava Jato. No ano passado, o acordo de delação premiada de Eike Batista, celebrado com Procuradoria-Geral da República, PGR, foi homologado pela ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal, STF, e o empresário comprometeu pagar 800 milhões de multa. Eike Batista recorre de liberdade, apesar de já ter sido preso em 2 ocasiões durante a operação da Lava Jato. Em 2019, chegou a ficar preso durante 2 dias, mas foi libertado por habeas corpus. Como não houve inscrição de acusado ou de seu representante legal para sustentação oral na sessão de julgamento da CVM, esta ocorreu por meio de sistema eletrônico interno com a Agência Brasil. Confiança do consumidor recua 9,8 pontos em março, diz FGV. Indicador chegou a 68,2 pontos em uma escala de 0 a 200 pontos. O índice de confiança do consumidor do ICC, calculado pela Fundação Getúlio Vargas, FGV, caiu 9,8 pontos em março desde o ano. Com o resultado, o indicador chegou a 68,2 pontos em uma escala de 0 a 200 pontos, o menor valor desde maio de 2020, 62,1 pontos. A queda foi provocada principalmente pela piora do índice de expectativas, que mede a confiança dos consumidores no futuro, recuou 12,3 pontos, chegando a 72,5 pontos. A perspectiva para a economia nos próximos meses foi que mais contribuiu para esse resultado ao cair 15 pontos. O índice de situação atual, que mede a confiança no presente, caiu 5,5 pontos e atingiu 64 pontos. A satisfação sobre as finanças pessoais no momento atual caiu 7 pontos. A forte queda da confiança dos consumidores é resultado do recrudescimento da pandemia de Covid-19. Em todo o país, do colapso do sistema de saúde em várias cidades, a campanha de imunização do Covid-19 no país segue lenta, enquanto o número de hospitalização e mortes por dia avança rapidamente, elevando o Estado e municípios a adotar medidas de restrição e circulação de pessoas, afirma a pesquisadora da FGV, Viviane Sede Bittencourt, com a Agência Brasil. Israel vai às urnas e Netanyahu espera mais um mandato. Pesquisas mostram que corrida está acirrada para previsões. Os israelenses começaram a votar nesta terça-feira 23, na 4ª eleição em 2 anos. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu espera que a campanha de vacinação contra a Covid-19 mais rápida do mundo lhe garante mais um mandato. Com preocupações contra o novo coronavírus nas zonas eleitorais de todo o país, as urnas em aeroportos para cidadãos em quarentena voltada para casa para votar, as pesquisas de opinião mostram que, mais uma vez, a corrida está acirrada demais para previsões. Chefe de governo mais longevo de Israel, Netanyahu conseguiu se manter no poder ao longo de 2 anos de eleição inconclusivas, apesar de estar enfrentando acusações de corrupção. Atualmente, ele está sendo julgado por suborno e abuso de poder, acusações que nega. Pesquisas indicaram um crescimento de partidos de direita líquido
do Premier nos últimos dias de campanha que lhe garantia uma colisão em potencial de partidos conservadores e de judeus ultra-ortodoxos, com cerca de 60 dos 120 assentos do parlamento. Figura política dominante de sua geração, Netanyahu, de 71 anos, está no poder desde 2009, mas o eleitorado israelense está profundamente polarizado. Seus apoiadores saudam o rei Bibi e os oponentes erguem certezas de que o chamam de ministro do crime. Yair Lapid, ex-ministro das Finanças que comanda a sigla de centro de Yesh Atid, emergiu como principal concorrente de Netanyahu. Em campanha, Netanyahu ressaltou sua atuação para obter milhões de doses da vacina da Pfizer contra a Covid-19, fazendo de Israel o que ele apelidou de nação da vacina com a Agência Brasil. Brasil registra recorde de 3.251 mortes pela Covid-19 e óbito se aproxima de 300 mil. Brasil registra 3.251 mortes pela Covid-19 nas últimas 24 horas, fazendo o total de óbitos chegar a 298.676. Segundo o Conselho Nacional de Secretários de Saúde, CONAS, divulgou nesta terça-feira 23. De acordo com a entidade, foram contabilizados 82.493 novos casos de coronavírus no país. Ao todo, 12.130.019 pessoas já foram infectadas pelo vírus. O Brasil vem registrando recorde de mortes e casos de Covid-19 nas últimas semanas, de acordo com a CONAS. E é a segunda vez que o número de óbitos ultrapassa 3.000 em um único dia. No dia 17 de março, a entidade contabilizou 3.149 mortes. O estado de São Paulo registrou nesta terça-feira 23, de acordo com os dados da Secretaria de Saúde, 1.021 mortes pela Covid-19, recorde em 24 horas, desde o início da pandemia. Colapso do sistema de saúde. Com hospitais lotados e falta de insumos, diversas cidades do país correm risco de colapso do sistema de saúde. Para tentar controlar a crise e diminuir a velocidade de disseminação do vírus, prefeitos e governadores voltaram a apertar as medidas de isolamento social. Em São Paulo, o Centro de Contingência enviou proposta para estender as restrições por mais 15 dias. O colegiado diz que o sistema de saúde colapsou na semana passada. É importante que o isolamento tenha duração mínima de 1 mês. No Distrito Federal, há relatos de pessoas sendo atendidas na recepção de hospitais e corpos que permanecem no chão das unidades esperando para serem removidos, com a agência Sputnik Brasil. Estudo da Fiocruz aponta mutação preocupante do SARS-CoV-2 em 5 estados brasileiros. Um novo estudo realizado pela Fiocruz Fundação Oswaldo Cruz identificou mutações preocupantes em 11 sequências do SARS-CoV-2 em 5 estados do Brasil: Amazonas, Bahia, Maranhão, Paraná e Rondônia. A pesquisa publicada nesta segunda-feira, 22, apontou que o descontrole da pandemia de Covid-19 no país permitiu a criação de linhagens do vírus, capazes de escapar parcialmente
a possível imunidade adquirida por humanos. Identificamos que a linhagem do SARS-CoV-2 circulando no Brasil, com mutações preocupantes do RBD, domínio de ligação ao receptor, adquiriram de forma independente delações convergentes e inserções no NTD, domínio de terminal amino da proteína S. Esses achados apoiam que a contínua transmissão generalizada do SARS-CoV-2 no Brasil está gerando novas linhagens virais que podem ser mais resistentes à neutralização do que as variantes parentais preocupantes, afirmaram os pesquisadores no estudo. Para os cientistas, os resultados mostram a necessidade urgente de mais pesquisas sobre a eficácia das vacinas contra as novas cepas encontradas no Brasil. Os especialistas temem o risco de transmissão comunitária não controlada contínua dos vírus no Brasil para novas gerações de variantes. Nossos resultados sugerem que o SARS-CoV-2 está continuamente se adaptando e alertaram as amostras analisadas foram colhidas entre 12 de março de 2020 e 28 de fevereiro de 2021. No total, 31 pesquisadores assinaram o artigo com a agência Sputnik Brasil. Pesquisa: 46,3% não querem Bolsonaro nem Lula. Pesquisa realizada pelo Instituto Paraná, junto a 2.100 entrevistados em 200 municípios de 26 estados e mais o Distrito Federal, entre os dias 15 e 19 de março, indicou que a maioria dos consultados, 46,3%, não quer a polarização entre Jair Bolsonaro e o ex-presidente Lula, em 2022, e está em busca de uma terceira via. A reeleição do atual presidente da República foi indicada por 33,4% dos consultados. Já o ex-presidente Lula teve 22,3% de apoiadores. Não sabem ou não souberam responder, 3,8% dos consultados na pesquisa telefônica, que tem margem de erro de 2 pontos percentuais, para cima ou para baixo. Mulheres lideram a terceira opção em todas as faixas etárias e especialmente entre as mulheres, que são a maioria do eleitorado, predomina a resistência aos dois contendores. Nada menos que 48,8% das mulheres apontam uma candidatura alternativa, contra 43,5% dos homens. Dentre estes, 33,4% preferem reeleger Bolsonaro, enquanto apenas 19,9% querem a volta do ex-presidente. Mas é também entre as mulheres que há mais rejeição a Bolsonaro, 24,4% das mulheres ouvidas na pesquisa indicaram o voto em Lula, contra apenas 22,4% em Bolsonaro. A preferência por outros candidatos prevalece em todas as regiões do país e em todos os níveis de escolaridade. Entre os eleitores com apenas o ensino fundamental, Bolsonaro bate Lula por 26,1% a 25,8%, mas ambos perdem para nenhum dos dois, com 42,9% das indicações. Entre os que concluíram o ensino médio, Bolsonaro tem 27,5%, contra 19,7% de Lula, mas 49,1%, a mais expressiva maioria, rejeitam a ambos. Para quem conclui o ensino superior, a terceira via levou 46,4% dos votos,
contra 30% para Bolsonaro e 21,6% para Lula. Na região Sudeste, a mais populosa do país e com mais eleitores, a terceira opção é apontada por 49,4%, superando a soma de Bolsonaro, 28,6%, e de Lula, 17,9%, e 4,1% não sabem ou não declararam voto. O melhor cenário para Lula foi no Nordeste, o segundo maior colégio eleitoral do país. Embora prevaleçam 45,1% de rejeição a ambos, Lula tem a preferência de 31,1% dos eleitores consultados e Bolsonaro ficou com 20,6%, seu menor percentual no país. No Sul, 42,2% não querem Bolsonaro, preferido por 34,2%, ou Lula, 18,8%, e no Norte e Centro-Oeste, 43,7% querem outros candidatos. O atual presidente tem 30,7% de apoios e Lula, 22,6%. Jovens querem mais opções. Os eleitores com idade entre 16 e 24 anos são os que mais anseiam por outros candidatos, com 56,7% querendo algo diferente de Lula, 27,4% das preferências, e de Bolsonaro, que tem apoio de apenas 16,1%. Na faixa de 25 a 34 anos, 52% preferem a terceira via, enquanto Bolsonaro atrai 25,3% dos eleitores e Lula, 20,2%. Na faixa de 35 a 44 anos, 44,9% não desejam nenhum dos dois, 30,3% apoiam Bolsonaro à reeleição e 20,5% deram o voto a Lula. Na faixa de 45 a 59 anos, também prevalece a rejeição a ambos, 44%, mas é o segmento que se mostra mais favorável à reeleição do atual presidente, 31,2%, enquanto a volta de Lula é aprovada por 21,6% dos ouvidos. Apesar da política negacionista em relação à gravidade da Covid-19 pelo governo Bolsonaro colocar mais em risco os brasileiros com mais de 60 anos, este é o segundo contingente de eleitores que garante os maiores percentuais de apoios ao atual presidente, 30,4%, contra 23,6% de Lula. Mas a terceira via tem a preferência majoritária na faixa, com 39,4%.